Nós estamos vivendo nos últimos 5 anos no agronegócio, sendo que foi acentuado ainda mais desde 2022 uma grande crise no nosso setor, a crise de talentos. Nós temos, por um lado, muitos profissionais formados e disponíveis no mercado, mas, por outro lado, a grande reclamação de todas as pessoas que estão contratando e buscando profissionais é que falta não habilidade técnicas, falta comportamento, comprometimento, falta vontade de crescer e até vontade de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem. Se a sua empresa quer continuar no mercado e crescendo, você precisa entender a respeito do que está acontecendo, por que essa crise tão grande existe e como lidar com ela para você vencer e continuar o seu desenvolvimento aí e o seu espaço no mercado. Vamos falar hoje sobre a grande crise de talentos no agronegócio. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast semanal que tem um conteúdo focado naquelas pessoas que querem se diferenciar no nosso mercado, que querem entender sobre vendas, marketing, liderança e muito mais para serem profissionais que fazem a diferença na vida de muita gente e que colhem grandes resultados. Estamos aqui em todos os canais aqui de streaming, no YouTube, tem também outras redes sociais minhas, vou deixar aqui embaixo no descritivo para você seguir, para a gente continuar essa conversa tão importante aqui de hoje. Então, no meu LinkedIn, Miriam Xavier, Instagram, xavier.agro, tem todos os endereços aqui embaixo para a gente manter depois essa conversa ativa, tão importante. Fica à vontade para escrever aqui nos comentários também algo que te impactou, que fez diferença para você. E se você estiver assistindo no YouTube, te convido também a se inscrever no nosso canal para você aproveitar todo o conteúdo que tem aqui. A gente está passando, sim, por uma grande crise nos últimos anos. Não é segredo para ninguém, né? Todo lugar que eu piso tem gente contratando. Tem gente precisando para alguma vaga específica de uma região que está sendo aberta ou de uma região que saiu algum vendedor recentemente, e muitas empresas têm optado bem conscientemente, de uma forma muito inteligente até, de esperar um pouco mais de tempo, ao invés de simplesmente colocar uma pessoa para suprir esse lugar, e uma pessoa que às vezes está completamente despreparada, né, que não é a pessoa que também está alinhada com valores e princípios e com a cultura da empresa. Então, tem muita empresa esperando mais tempo para contratar, outras pela situação que estão vivendo, pelo desespero ou por falta, às vezes, de orientação, estão colocando gente o tempo todo e aí contrata e demite, estão gastando uma grana com isso. Prejuízo é de todo jeito, né? Esperar um pouco mais ou já no mesmo momento contratar e daqui a pouco mandar embora, mas a gente precisa, acho que ao invés de ficar só apagando fogo, só lidando com essa situação, é entender de onde vem, né, a raiz de tudo isso e a partir disso, dessa compreensão maior, a gente saber lidar e traçar aí nossas estratégias. Neste episódio aqui, eu vou trazer para você a minha visão sobre o que está acontecendo e sobre nuances que vão fazer toda a diferença na hora que você entender e implementar dentro da sua empresa. Vou trazer ferramentas e estratégias aqui também para lidar com isso e para passar por essa fase agora tão difícil, né? O que eu não posso garantir é que você vai ter a partir de amanhã pessoas aí já na sua empresa. Isso não tem jeito de garantir, mas eu te garanto uma coisa: se você implementar essas ferramentas que eu estou dizendo aqui, você, ao longo dos próximos meses e anos, vai ter muito menos impacto e vai sofrer muito com toda esse problema que a gente está tendo, né, de altos e baixos de mercado e de profissionais disponíveis e com perfil que você está procurando. Então, já vamos conversar e entender aqui o que de fato está acontecendo. Muitas vezes eu converso com pessoas que são pessoas, às vezes, mais das antigas, eu falo, né? Então, o pessoal que já está no mercado há muitos anos, mas também o pessoal que às vezes é mais novo, mas está ali
só repetindo esse mesmo raciocínio de muito tempo atrás, do pessoal que é mais antigo mesmo e que fica colocando a culpa de tudo isso que está acontecendo, de não ter profissionais competentes e interessados e motivados, principalmente, né? O pessoal que está ali comprometido. Eu vejo tanta gente colocando a culpa nas gerações atuais. E claro que a gente tem gerações diferentes no mercado, que a gente tem algumas delas, principalmente as mais novas, a gente tem pessoas que não estão dispostas a trabalhar da mesma forma que lá antigamente o pessoal trabalhava. Tem gente que sim, infelizmente, tá aí meio de corpo mole, não quer trabalhar, não está disposto a se dedicar um pouco a mais, a ficar um pouco mais de tempo na empresa se for preciso, não está querendo, aliás, ficar muito tempo dentro da mesma empresa, né? Então fica ali pulando de galho em galho, e isso não resolve, porque a pessoa, na área comercial, então, se você está numa empresa um tempo, e aí passa menos de um ano, você muda para outra empresa, menos de um ano muda para outra, e vai fazendo isso, você não passou nem por aquela etapa ali de 2 anos, que é o mínimo do mínimo, 2, 3 anos, para você começar a colher resultado nessa região que você está e nessa empresa que você está. Então, é um grande problema, sim, que a gente está enfrentando, só que não é a única razão. Em relação às gerações diferentes, o que que a gente pode fazer? A gente pode pensar em como que a gente vai criar os nossos filhos para que depois venham pessoas com mentalidade diferente, quem tem filho mais novo. A gente pode e deve também pensar como gestor e olhar muito para as pessoas que a gente tem na equipe e, de acordo com as gerações diferentes, a gente lidar diferente com elas. Isso já é um primeiro toque aí para a gente entrar mais a fundo daqui a pouco nesse sentido de capacitação, de acompanhamento da equipe, mas eu quero que você desperte para o seguinte: o que mais está envolvido quando a gente fala dessa grande crise de talentos e que são pontos que a gente pode muito mais diretamente atuar e ter resultado mais rápido do que só considerar que, mas aí é as gerações, e aí o que está acontecendo com as pessoas, sabe? A gente precisa se movimentar de uma forma mais inteligente dentro das empresas para que a gente tenha mais resultado. O que, na minha visão, e aí entendendo até o que eu converso com RH de muitas empresas, com os gestores comerciais e outros gestores que estão contratando, e eu percebo que a gente trouxe até muitos dados aqui para a gente falar a respeito desse assunto, porque ele é um assunto que exige, eu acho, que a gente olhe para dados e fatos mais do que só que a gente trabalhe com eu acho, ou eu percebo, ou eu vejo, sabe? Eu acho que a gente, dentro disso daqui, olha só, a gente tem algumas pesquisas. Vou dar um primeiro exemplo aqui. Tem uma pesquisa feita pelo IBGE e que ela é bem conhecida até no mundo da gestão. Quando a gente olha para as empresas e a gente vê, né, o tempo que elas estão ficando no mercado. Tem empresas, muitas empresas, uma a cada 5 que fecham muito rápido, que fecham com menos de 5 anos aqui, se não me engano. Se a gente olhar para essas empresas que estão se fechando muito rápido, que estão quebrando, né, fechando as portas, que estão tendo um monte de problema, e que se a gente olhar, né, é bem realidade de muita empresa que está no agro, não só de fechar a porta, mas de passar por tantos desafios aí, e a gente pegar uma outra pesquisa associada a isso, que é uma pesquisa, um levantamento feito pelo Sebrae. Nesse levantamento, o Sebrae mostra aqui quais são os problemas que existem, por que as empresas estão fechando as portas tão rápido, né? E a gente vai entender que dois desses motivos levantados, olha só, eles estão relacionados a uma menor iniciativa dos empresários para aperfeiçoamento dos negócios. Então, é aquela pessoa que abriu uma empresa e ela continua fazendo do jeito que ela acha que tem que fazer, do jeito que ela sabe, do jeito que era feito há muitos anos e que ela de repente aprendeu lá numa outra empresa que ela trabalhou antes, né? Antes de abrir a sua empresa aqui. E isso vem acontecendo muito com as revendas no Brasil. A gente está vendo aí falta de profissionalização, muita empresa que fatura muito porque está no mercado ali que tem demanda, sabe? Que está aquecido pra caramba. Só que na hora que a gente olha para toda a estrutura da empresa, no sentido de a estrutura de gestão, os processos organizados, né? Cada pessoa entendendo o que tem que ser feito e essa clareza na comunicação entre as pessoas ali, tá tudo
caindo aos pedaços. Por quê? Porque simplesmente não existe nada disso muito bem feito. É tudo só tocado do jeito que era antes ou do jeito que as pessoas acham que tem que ser feito. Então, essa é uma das grandes razões que muitas empresas fora do agro também enfrentam, né? Ver, não é só no nosso mercado, mas a gente precisa olhar para dentro e enxergar a nossa realidade e ver que realmente a gente tem muitos empresários que ainda não começaram a profissionalizar o seu negócio, a organizar. Por outro lado, fico muito feliz de ver, e a gente tem clientes nesse sentido, que tem empresa aberta, às vezes, há menos de 4 anos, ou aí, né, essa média de 4, 5 anos, e que já estão buscando consultoria, já estão buscando se desenvolver. Outro dado aqui dentro desse mesmo levantamento do Sebrae, para justificar por que isso está acontecendo, né? Está mostrando aqui, ó, menores esforços de capacitação feitos. Ou seja, eu estou exigindo muito da minha equipe, colocando pressão, que tem que vender, que tem que fazer acontecer, mas eu não capacito, eu não oriento, eu não mostro como fazer. A gente do lado de cá vê muito que muitas pessoas que vêm buscar a mentoria, por exemplo, com a gente, estão vindo com essa dor, sabe? Com esse sentimento de que eu tô sozinho, meu gestor não me acompanha, não me direciona, ninguém me fala o que que eu tenho que fazer. Isso para mentoria de vendas, mas tem muita gente que também está na mentoria de gestores, daqui a pouco eu vou falar a respeito disso, ou que busca, ou que está aí no mercado perdido. A gente vê muito gestor que está aí completamente sem noção do que tem que ser feito, porque não foi preparado para isso. Daqui a pouco eu vou trazer informação a respeito disso. Então, quando a gente olha para esses dados e, somado a isso, a gente vê dados levantados pela própria Andave, que é a nossa associação dos distribuidores de insumos agrícolas e agropecuários, na verdade, né? A Andave também tem os levantamentos de empresas que investem em treinamentos. De últimos levantamentos que eu vi da Andave, olha só esse dado. Cerca de 60, 70% das empresas já investem em treinamento, isso somado a outras que fazem de uma forma mais robusta, tá? Mas esses 60, 70%, que é aí, vamos pensar, a maioria das empresas, que está investindo em treinamento, mas está investindo em treinamentos pontuais, gente. É o fazer para cumprir a tabela, sabe? É fazer uma vez no ano e nunca mais. É fazer a cada não sei quantos anos. Ah, vai ter uma convenção comercial, faz um auê, faz aquela festa, faz um evento lá, todo cheio de prêmio, disso, daquilo, mas quanto que está capacitando as pessoas, não só ali na convenção, mas no dia a dia também, né? Quando a empresa aí chega aí lá para o último trimestre do ano e já todo mundo desesperado porque quer faturar, porque não bateu meta e querendo que a gente faça milagre, não tem milagre. Tem é você olhar para sua empresa no decorrer do ano inteiro e entender aonde estão as falhas de capacitação, de organização dos processos, né, de colocar as coisas no eixo, para que as pessoas que entram na sua empresa, elas entrem num lugar que está mais organizado, sabendo o que elas têm que fazer, qual que é a expectativa em relação ao trabalho delas, sabendo que elas são direcionadas por alguém que também tem capacitação para isso, e isso faz com que as pessoas queiram ficar mais dentro das empresas. Mesmo quando a gente está falando dessa geração atual, que é isso, que é aquilo, a gente tem visto que as empresas que mais têm retenção de talentos, elas estão muito olhando nesse sentido, para capacitação das lideranças, capacitação também das equipes, para organização interna, principalmente focada em comunicação interna e nos processos principais ali de dentro da empresa, porque você está trabalhando, imagina, num ambiente totalmente bagunçado, você vai sentir que aquilo ali não é muito lugar para você, né? Às vezes você é cobrado por uma coisa que não era para você fazer, ou que você não tinha entendido que era você, ninguém te falou a respeito disso, então não tem clareza muitas vezes. Isso faz com que as pessoas se sintam muito desestimuladas dentro das empresas. E a liderança tem um papel totalmente importante dentro disso também, a gente sabe disso. A liderança mais preparada não só para trazer o time mais para perto, para engajar, para motivar, para atuar onde tem que atuar, também cobrando, né? Mas não com aquela cobrança seca de que cadê o resultado, né? Tem que fazer, tem que bater meta, mas cobrando no sentido mesmo de direcionar também, de mostrar os passos, de ver junto o que não deu certo e junto com o vendedor achar soluções. Isso que é a liderança que a gente está precisando hoje. Tem até
dois episódios muito interessantes aqui do Agrovendas, da época que ainda era só áudio, então vocês vão encontrar nas plataformas de streaming, episódios 79 e 89. São dois bem específicos que complementam esse raciocínio que eu acabei de fazer aqui a respeito do gestor hoje dentro do agro, do gestor comercial principalmente. Então, vale a pena. Vou deixar aqui no descritivo esses números para você depois facilitar e que você busque, tá? E pensando em todos esses dados aqui de mercado, a gente tem ainda a questão de o impacto, então, né, já que eu entrei nessa frente aqui, o impacto de treinamento, de capacitação nas equipes. Toda vez que a gente vai fazer aqui na MX um treinamento dentro de uma empresa, a gente passa um diagnóstico para a gente conhecer aquela equipe e a gente faz a seguinte pergunta: você já participou de algum treinamento de vendas? Algumas vezes a gente roda isso em algumas empresas e vai ter ali 40% só das pessoas, 30% que já participou de algum treinamento de vendas. Tem aumentado e a gente tem encontrado aí 50%, 60% em muitas empresas de número de pessoas que já participaram de algum tipo de vendas, né, de capacitação em vendas. E isso seria um número bom. Só que, em seguida, a gente pergunta sobre esses treinamentos que você falou, que você fez, quando foram e quais foram. E aí, gente, é que tá o negócio. Aí, o que que a gente vê de resposta? Chega aqui pra gente treinamento feito há 2, 3 anos atrás, ou até mais. Ou seja, o que que um negócio que você aprendeu sobre vendas há 2, 3 anos atrás, com esse mercado que está movimentando o tempo todo, que está se transformando também, que as novas gerações também estão chegando na gestão das fazendas e das lojas, né? Como é que você acha que você vai conseguir acompanhar essas mudanças do mundo e da forma de fazer vendas que vem mudando sim, né? Tá ficando para trás a quem não está entendendo isso. Como é que você vai continuar no mercado se você fez o último treinamento há 3 anos atrás e mais? As outras respostas que chegam, porque chega isso aqui de muito tempo atrás, ou então vem assim: ah, fiz um treinamento com tal empresa. Ou seja, a pessoa da revenda, ela está sendo treinada pelas multinacionais e ela considera isso um treinamento de vendas. Só que a gente vai olhando a fundo, vai investigando e a gente vai vendo que isso é treinamento de produto. Eu chamo isso de treinamento de portfólio, que é você treinar dentro daquela linha de produto que você tem. A multinacional vai lá e treina o canal dela de distribuição, ensinando como vender aquele produto. Isso não é treinamento de vendas, isso é treinamento de portfólio para entender o que, que é a composição do produto, qual que é a vantagem dele, né, para o produtor, como é que, para que tipo de situação que você indica. Isso aí é portfólio, é entender ficha técnica do produto, sabe? Entender como é que você recomenda. Treinamento de vendas é sobre prospecção, abordagem, negociação, relacionamento com o cliente e tantos outros assuntos que são importantes não só dentro do processo de vendas, né, mas a postura, o posicionamento do vendedor, a comunicação dele. A gente fala de desenvolvimento pessoal, gente, nos nossos treinamentos aqui. Então, é muito além do que isso que está sendo feito. Esses 60% que às vezes a gente vê dentro de algumas empresas, 50% aí, gente, esse número está assim, completamente errado. Não é isso, sabe? Então, eu percebo que existe, na verdade, a gente parece que está fechando os olhos para uma situação que existe, colocando a culpa, né, a responsabilidade em situações que a gente não vai conseguir resolver se a gente ficar só colocando a culpa no outro, né? Quando a gente se responsabiliza e olha o que que a gente pode fazer frente a uma situação, é muito mais fácil que a gente resolva. Outro dado aqui extremamente importante, de estudos feitos a respeito de desenvolvimento de pessoas dentro das empresas, tá? Do Instituto Gallup, por exemplo, tem até mais dados da Gallup que eu trouxe aqui, porque eles falam bastante a respeito de motivação, engajamento da equipe, de performance das equipes também, né? Então, aqui, ó, equipes bem treinadas apresentam um aumento de 21% na sua produtividade, ou seja, uma equipe que está sendo treinada devidamente de acordo com as necessidades dessa equipe, de acordo com o perfil dessa equipe também, né? Com o que que ela precisa aprender sem ser só o portfólio, complemento aqui. Essas equipes elas vão ter muito mais resultado, 21% a mais de produtividade que foi encontrado em algumas empresas,
Gente, se for 5% a mais de produtividade, de resultado, já é um número grande, imagina, né? E aí, como é que a gente faz para a gente organizar, então, uma estratégia e uma programação de capacitação dentro da empresa? Porque, ó, eu já vou te dizer uma coisa: as empresas aonde a gente enxerga que elas conseguem colher mais resultado são as empresas que não fazem só um programa, um treinamento pontual. São as empresas que fazem um programa de treinamentos. Então, eles têm definido ao longo do ano um projeto, a gente faz bastante isso e a gente gosta muito também porque a gente consegue acompanhar o aluno ao longo dos meses, né? Então a gente pega uma empresa, por exemplo, para fazer um programa de treinamentos, que às vezes a gente faz ali de 6 meses, tem empresa que 9, tem empresa que 1 ano, a gente consegue mês a mês levar mais um módulo, sabe? Mais uma parte do conteúdo, direcionar, deixa exercício prático. O pessoal faz, no mês seguinte a gente confere de novo. Então a gente vai fazendo isso ao longo de meses com uma programação que a gente define de acordo com o perfil daqueles vendedores, daquela empresa, a gente consegue ter muito mais resultado do que se a gente fosse fazer um treinamento só, seja de 4 horas, seja de 8 horas, sabe? Um treinamento pontual ali. E, obviamente, se a gente tem gestores dentro dessa empresa que também participam desses treinamentos e que conseguem conduzir, continuar tudo que está sendo semeado ali, né? Porque senão, daqui a pouco, o vendedor ele vai ver que ele tem mais um monte de coisa para fazer, que ele tem agenda para cumprir, que ele tem meta para bater, e aí ele se perde de toda a estratégia que a gente às vezes ensinou e ele vai buscar resolver do jeito que ele achava que era antes. Então, vai muita gente se perder nesse caminho aí se não tiver um gestor bem alinhado ali, acompanhando também, né? Os treinamentos que a gente vê que tem mais resultados, além de serem programas contínuos de capacitação, são programas mais personalizados. Eu sei que tem empresa que trabalha de outras formas, tá? E respeito a forma que cada um enxerga e quer trabalhar. Sei que tem, né, tanta empresa aí que faz o mesmo tipo de treinamento em todos os lugares e tá tudo bem essa escolha, né? Só que não é a forma que a gente trabalha na MX. A gente não consegue aqui na empresa fazer um treinamento dentro de uma empresa sem a gente ter um alinhamento com o gestor. Aliás, as poucas vezes que a gente teve algum treinamento e que a gente não conseguiu fazer o alinhamento com as pessoas certas dentro da empresa, fica até aí um conselho muito grande para quem está contratando, né? Busque dentro da sua empresa aí quem é que tem que alinhar com o treinador, porque às vezes vem informação meio truncada e a gente chega na hora e vai descobrir que tem outras coisas ali, ou seja, a empresa falou que não tem CRM, que não tem nenhum tipo de sistema que anota informação e na verdade eles usam uma planilha lá. Oi, a gente precisa conhecer isso antes de treinar para a gente conduzir de acordo com as ferramentas que já existem na empresa, ou se essas ferramentas não estão funcionando muito bem, aí sim a gente direcionar outras, né? Já conversei com muita gente, com muito gestor comercial, aliás, com amigos meus, falando assim, Miriam, tivemos um treinamento aqui de uma pessoa do mercado X que veio treinar a minha equipe, mas Miriam, que fiasco. Eles falaram para o pessoal fazer aquilo que a gente fala para não fazer, porque quem alinhou foi só o marketing, ou foi só o RH, ou foi só tal pessoa, e não passou por nós aqui, gestores comerciais. Então tem que passar pelo gestor comercial esse alinhamento, né? E a gente enxerga que com ele conseguimos colher muito mais resultado nas empresas onde a gente faz, nosso trabalho é assim, personalizado. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando de personalização, para que vocês busquem profissionais que façam isso, ou que perguntem, né, na hora de contratar um treinamento também, a gente, por exemplo, além desse alinhamento inicial com gestores, além de todo o diagnóstico que a gente faz com a equipe, a gente vai, às vezes, para dentro de uma empresa que está numa fase de já de implementação do CRM, ele já está funcionando ali dentro, mas pouca gente está usando, o pessoal não acostumou muito. Já fizemos isso de fazer um exercício prático dentro lá do treinamento, no dia do treinamento, com os vendedores usando o CRM, deixar isso de dever de casa para eles fazerem depois. A gente já fez treinamento. Eu lembro bem um que teve ano passado, que era uma empresa que pouco depois daquele dia, ela ia ter um evento bem importante com consultores, com pessoas que estão ligadas ali aos seus clientes, né? E eu lembro que a gente fez, falei, gente, vamos fazer um negócio aqui então. Botei até na programação na hora ali, a gente não tinha essa informação antes, mas deu para mexer ali na hora e a gente fez um treinamento de comunicação, de como é que eles iam fazer a abertura do evento, receber as pessoas.
Ou seja, se você não olha para aquilo que a empresa precisa no momento, gente, treinamento de vendas, dá para a gente falar aí de tanto tema, né? Não é à toa que a gente consegue dividir em módulos e fazer isso ao longo de um ano, ou de, no mínimo, aí, uns 6 meses, 9 meses. Você imagina fazer um treinamento de 8 horas de vendas numa empresa que só fala assim: ah, eu preciso de um treinamento de vendas. E às vezes a demanda chega assim mesmo, a gente tem que ir procurando, investigando, perguntando mais para que nesse alinhamento a gente tenha as respostas que a gente precisa. Então, olha para quem estiver contratando ou pensando em organizar algum tipo de programa de treinamento esse ano, olha como é que ele é conduzido, entende o que é importante para a sua empresa, para os seus colaboradores e leva isso na discussão aí com quem você estiver contratando, né? Vai ser importante. E coloca os seus gestores comerciais para estarem ali na sala e aprenderem juntos, senão não vai ter quem acompanhe depois todo esse processo. E infelizmente, tem empresa que só contrata aí para cumprir tabela, né? Faz aí para inglês ver que a gente fala. E esse para inglês ver envolve até isso. O gestor comercial ele nem vai, ele nem pisa lá, ele não acompanha o treinamento. Olha, se eu souber antes que isso vai acontecer, é capaz que eu nem vou dar esse treinamento, porque tem que ter o gestor, senão não faz sentido nenhum, né? Benefícios de todos esses investimentos que você pode fazer e já entendendo esses dados que eu trouxe a respeito, né, de quanto que é importante a gente olhar para a capacitação, para a organização de processos, para então a gente ter uma equipe mais engajada, a gente conseguir reter talentos e a gente conseguir ter pessoas ali que façam parte mesmo, que sabe, que vistam a camisa da empresa. Eu trouxe mais alguns dados aqui para a gente discutir a respeito desses benefícios do nosso investimento, né? De toda empresa que investe em consultoria, que investe em organização dela mesmo, dos processos e em capacitações, tá? Capacitação principalmente dos gestores, aqui pensando nesse número, olha só. Empresas que investem em programas de desenvolvimento de liderança têm uma média de 9% a mais de crescimento anual, comparado com aquelas que não priorizam essa área, desenvolvimento de lideranças. Olha que importante esse dado. Outro dado extremamente importante: empresas que investem em práticas de gestão de pessoas eficazes, então tem mais organizada gestão de pessoas, né? Desde recrutamento, seleção, integração, que é outra coisa que a gente faz pouco, quase não faz no agro, né? Integrar a pessoa ali dentro da empresa, apresentar mesmo e direcionar ela, ao invés de só fazer uma apresentação rápida, né? Então, as empresas que investem em práticas de gestão de pessoas eficazes têm uma produtividade 17% maior do que aquelas que não fazem isso. E aí está envolvido todo esse processo inicial, mas está envolvido também, né? A gente fala de gestão de pessoas, gente. É um líder que está preparado para fazer um feedback com a pessoa da equipe, para fazer os rituais que tem que fazer de gestão de liderança, as reuniões que tem que ser feitas, né? É tudo isso junto. Outro dado de pesquisa aqui: empresas com líderes que fornecem um feedback, ó, regular e eficaz têm uma taxa de engajamento dos funcionários 14% mais alta do que aquelas empresas que não fazem. Feedback regular, gente, feedback que não é só para corrigir, é para também estimular, incentivar a pessoa, né, para aquela que já está fazendo o que tem que ser feito. Então a gente precisa olhar mais para esses dados e pensar, né? O que a gente pode fazer com tantos profissionais que estão hoje na posição de liderança e que não foram preparados para isso, que é, acho que talvez a maior parte, tá, gente? Se a gente for pensar das pessoas que estão hoje na gestão, será que tem ali 5, 10% que foram preparadas para isso, que já estão sendo acompanhadas, já estão participando de algum programa de capacitação? Aí eu estou falando de percepção de mercado, não é um dado específico de alguma pesquisa, tá? Mas a gente vê que tem muito menos gestores que foram preparados para estar ali nessa posição de liderança, e isso é informação que a gente vê em todos os mercados também, não é só sobre o agro, tá? O grande problema não é que você não foi preparado para estar lá. Eu também já assumi uma cadeira de gerente numa empresa e eu não estava preparada, não fui orientada, eu não fui acompanhada para estar ali. Mas o problema é quando você continua não buscando o próprio profissional ou a própria empresa também junto, né? Acho que é uma soma de responsabilidade, não é só de um ou só de outro, mas não busca aprimoramento, não busca entender o seu papel ali, né? Foi tão importante para mim na época
uma consultoria que eu tinha contratada, que virou também um pouco de mentoria para mim, sabe? Para que eu soubesse o que que eu tinha que fazer como gerente, como que eu deveria agir frente a algumas situações. É tão importante a gente ter um direcionamento. A gente colhe muito mais resultado nas empresas, né? Tem até um livro que fala sobre esse aumento de resultado, né? A gente quer muito ali nos primeiros dias que a pessoa já entregue resultado, e na verdade, as empresas cobram para que já o gestor já entregue resultado, o próprio gestor, né, tem essa autocobrança de que ele tem que entregar resultado, e na verdade, se a gente tem um período inicial ali de dias ou alguns meses com um direcionamento maior, com acompanhamento ali com esse gestor, de repente da alta direção ou de quem estava antes nessa cadeira, essa pessoa vai conseguir colher muito mais resultado também. E um gerente comercial que sabe fazer gestão comercial, que sabe entender sobre mapeamento de território, que sabe fazer gestão de carteira e acompanhar a sua equipe em relação a isso, que sabe olhar para aquilo que está sendo feito e mostrar melhorias dentro do processo comercial que está sendo conduzido ali pelo seu time, que sabe dar feedback, que sabe chamar para uma reunião e conversar e alinhar, né, dentro de uma reunião o que precisa ser alinhado com a equipe ou com cada pessoa. Esse gestor, ele vai conseguir ter as pessoas mais engajadas, mais envolvidas ali, e essas pessoas vão querer continuar na empresa mais provavelmente do que aquele lugar onde as pessoas estão completamente soltas, largadas, sem orientação, sem direcionamento. E é as empresas onde a gente está vendo aí que as pessoas estão muito desanimadas e que estão querendo trocar de empresa o tempo inteiro. E aí não é, tá vendo? A geração só, nesse caso, aí é onde a gente pode colocar a mão e a gente pode fazer alguma coisa, que é trabalhar esse desenvolvimento, essa capacitação grande das lideranças, é a gente estruturar os processos para que exista algo mais organizado para as pessoas trabalharem, estruturar processos comerciais, quando eu falo, né, de processos comerciais e também de todo de RH, gestão de pessoas, isso é super importante, e investir em capacitação para a equipe. Gente, a gente investe no agro milhões, às vezes, para desenvolver um produto. Faz essa conta aqui, acompanha esse raciocínio comigo. A gente está investindo milhões para desenvolver um produto. Depois, mais alguns bons milhares aí de reais para que a gente faça marketing, ou seja, para desenvolver tanto a embalagem, o nome, a marca, mas também para investir, né? Feira, em evento, em todas as regiões do país, às vezes aí, para mostrar esse produto para outras pessoas. Então a gente está investindo também uma grana alta para isso. Agora, quanto é que está sendo investido nas pessoas que vendem esse produto lá na ponta? Ou seja, em capacitação das equipes, meu povo, não só capacitação de portfólio, de novo, capacitação em vendas, em comunicação, em desenvolvimento pessoal, para essas pessoas estarem mais preparadas para levarem essa ideia e esse produto adiante, né? E falo mais, quando eu falo, né, de treinamento, a gente faz um que eu gosto bastante, que é um treinamento pré-feira. Então, ou seja, a empresa tem um stand na feira e ela chama a gente para fazer um treinamento antes, normalmente na véspera até, onde, né, que já está a equipe toda reunida ali, 1, 2 dias antes, para treinar. Do mesmo jeito que às vezes treina portfólio, faz uma revisão, também treina vendas. E a gente faz ali um dia inteiro, 8 horas de treinamento, pelo menos, para que as pessoas estejam preparadas para, nesse evento, abordar os clientes, atender eles dentro do stand, para que eles aproveitem mais as oportunidades e gerem oportunidades ali dentro da feira e depois da feira também, né? Porque pegou contato de um monte de gente aí, depois fica tudo disperso. Isso é engajar o seu time e preparar ele para um desafio que ele tem que assumir, né? Para as pessoas que estão ali com essa pressão toda de que tem um evento, que elas estão empolgadas, mas ao mesmo tempo ali com frio na barriga, será que eu vou conseguir vender mais ou não? A expectativa é que a gente venda mais na feira, e aí tudo o que a gente olha para a equipe, a gente está vendo que as equipes estão sendo só largadas, jogadas, ou que está sendo jogada uma carga muito grande de responsabilidade para vender em cima delas, e as pessoas não estão dispostas a isso por muito tempo mais. A gente precisa entender que não só as gerações estão mudando, mas a concepção, a mentalidade das pessoas em relação ao que elas estão dispostas a suportar e o que não estão, a mudança de o que você, como gestor, nessa consciência, por que você, como gestor,
pode ou não pode, e você deve aprender a forma de cobrar, a forma de olhar para cada pessoa da equipe e entender que cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma demanda, cada pessoa tem um sonho diferente, tem uma dificuldade diferente e tem talentos também diferentes, sabe? E se você tratar todo mundo igual, no fim das contas, você não está lidando com ninguém. Você está atendendo muito mal o seu cliente interno aí, ó, que é a sua equipe, muito mal. Como é que eles vão atender bem o cliente lá de fora depois? Então, olhar para cada pessoa na essência dela, aquilo que ela precisa de ajuda e de direcionamento, naquilo que move ela, né? Qual que é o sonho, qual o que, que motiva essa pessoa e entender até o momento que ela está vivendo na vida dela, isso vai fazer certamente com que muitas empresas no agro, e já tem feito com as que implementam isso, tá? Que a gente consiga trazer essas pessoas mais para perto e reter melhor esses talentos. É melhor que você retenha os seus talentos e que você capacite, continue desenvolvendo eles, do que você ficar toda hora tendo que buscar no mercado, que aí sim a gente vai estar o tempo todo em crise, o tempo todo passando aperto com isso. De tudo isso que eu trouxe, de todas essas informações, tudo isso que a gente trouxe para discussão aqui, eu gostaria de ouvir agora a respeito do que para você está fazendo mais diferença, o que você está enxergando na sua região. Deixa aqui nos comentários para a gente entender o que daqui despertou você para entender algo, né, que é importante aí, que vai fazer diferença na hora que você levar para dentro da sua empresa. Manda esse episódio para outras pessoas, compartilha aí com mais gente para entender a respeito disso também. Curte aqui, se você gostou desse conteúdo, ajuda a gente aí a continuar crescendo e desenvolvendo os nossos canais para mais pessoas terem acesso a essa informação. E se você estiver precisando esse ano de alguma ajuda para você criar um programa de treinamento, para você capacitar, desenvolver a sua equipe, seja a sua equipe comercial, seja os seus gestores, equipe técnica que a gente treina também, né? Que afinal de contas também faz vendas de alguma forma lá na frente, ou se você quer uma consultoria para organizar os seus principais processos comerciais e colocar você ali compreendendo exatamente o que está acontecendo dentro da sua empresa e aonde mexer para fazer grandes viradas de chave e de faturamento, a gente também está com um programa muito interessante de consultoria. A gente já está fazendo isso em algumas empresas desde o ano passado. Esse projeto desse jeito, nesse formato, está colhendo muito resultado. Em breve a gente vai trazer mais números para divulgar aqui, mas se faz sentido para você, deixa uma mensagem aqui embaixo no link, no descritivo tem um link para você mandar uma mensagem para falar com a gente a respeito disso. Eu mesma vou falar com a pessoa que chamar aqui a respeito disso, e a gente tem outros consultores também que vão entrar nessa conversa para a gente te explicar os detalhes e entender o que você precisa na sua empresa para desenvolver e para continuar crescendo nos próximos anos. Se fez sentido para você tudo isso que a gente falou, manda uma mensagem aqui que a gente quer ouvir. Eu te espero por aí nos próximos vídeos, comentando, participando aqui com a gente. Eu desejo que você tenha muito sucesso, mesmo frente a essa grande crise que a gente está enfrentando, que você saiba direcionar e organizar a sua empresa para você colher muito resultado. E eu te vejo por aí, fora da porteira.